Capítulo 1. O mar e o mercado. Introdução. Para usar uma metáfora, vamos dizer que o trader é como o capitão de um barco. Da mesma maneira que todo bom capitão precisa de um bom barco e uma boa tripulação, todo bom trader precisa de um bom sistema e uma boa mente. O barco, o sistema, pode ser um supertanque de 200 metros ou um bote inflável de borracha, e a tripulação, mente, pode variar entre o capitão, armado com 6 latas de cerveja e uma vara de pescar, e os 6.000 marinheiros treinadíssimos do porta-aviões USS George H.W. Bush. Não importa que barco usa ou o tamanho da tripulação, o importante é que ambos estejam adequados para cumprir os objetivos da missão. Suponha que já foi mordido pela facilidade com a qual algumas pessoas ganham dinheiro na bolsa, e agora você também quer tentar sua sorte. Se for o caso, você vai precisar de uma tripulação tão bem preparada, motivada e letal quanto as centenas de homens e mulheres lutando dentro do mais moderno navio de guerra. E não se iluda. Se você pretende operar no mercado, a guerra está aonde você vai. Na guerra, o vencedor geralmente acaba com um monte de prisioneiros. A Convenção de Genebra exige que sejam bem tratados. E, hoje em dia, bons moços, como os americanos, não matam. Tirando o ocasional talibã ferido ou soldado canadense, ninguém. Até dão comida quente e macacões laranjas de grife. O mercado financeiro é diferente. Não toma prisioneiros, esquece de comida e roupa. Dada a chance, e sem um pingo de dor, tirará a camisa de suas costas e o deixará sem um tostão para comprar um misto quente. Operar no mercado financeiro é como uma batalha naval sem as regras da Convenção de Genebra. Somente os melhores navios, com as mais treinadas, agressivas e motivadas tripulações, sobrevivem. E mesmo assim, nem sempre. Um erro do capitão ou um míssil inesperado, mesmo um submarino nuclear, vai para o fundo do mar. A primeira parte deste livro fala desse mar, usando como uma analogia do mercado. Não são muitas páginas porque não há muito o que um capitão possa fazer a respeito, somente aprender a lidar com ele. Nenhum capitão o controla, assim como nenhum trader, nem com tanto dinheiro quanto gotas de água nos 7 mares e em todos os oceanos controla o mercado financeiro. A segunda parte do livro é a maior. Refere-se à tripulação, à mente do investidor, seu lado emocional. Já existem centenas de bons livros e cursos abordando o lado técnico. E, em um deles, alguém disse que não são os sistemas que ganham dinheiro, mas os traders. Nós, então, nos concentraremos no trader e em sua mente. O final do livro é sobre barcos, sistemas. Tem barcos de todos os tipos, barcos rápidos e lentos, barcos grandes e pequenos, barcos com motor e sem, barcos para divertir-se e para trabalhar. Assim como algum engenheiro, em alguma parte, desenhou um barco para fazer exatamente o que é que o capitão quer fazer. Passar uma tarde aterrorizando peixes perto da costa ou trazer milhas de toneladas de bugigangas valendo R$ 1,99 para o Brasil. Da mesma maneira, existem milhares de tipos de sistemas ou métodos para operar no mercado. Você pode usar seus olhos e sua intuição ou um computador. Fazer day trade, swing trade, scalpar ou operar com posições que duram semanas ou meses. Usar gráficos, indicadores, algoritmos matemáticos, candlesticks ou pontos e figuras. Analisar balanços de empresas e notícias. Seguir astrólogos, videntes, as dicas de expertos nos jornais ou boletins na internet. Investir ou tradar. Comprar ações, moedas,
comprar ou vender contratos no mercado de futuro ou de opções, apostar nas diferenças entre preços com contratos de diferença, spread betting, ou simplesmente comprar um bom fundo e esquecer de tudo. Não importa o que o capitão quer fazer, precisa de um barco para levá-lo entre o ponto A e o ponto B, entre onde está agora e onde quer estar em 20 minutos ou em 20 anos. Se você, capitão, pretende velejar no mercado, é importante construir um bom barco e treinar bem a sua tripulação. Esse é o objetivo deste livro. Aqui há monstros. O capitão tem uma bateria de equipamentos tecnológicos à mão. Tem rádio, radar, sonar, posicionamento por satélite, telex, fax, informação imediata sobre os ventos e os mares. Mesmo assim, e ainda hoje, no século XXI, uma vez fora do porto e no mar aberto, ele enfrenta o grande desconhecido. Nos últimos 20 anos, mais de 200 supertanques, aqueles grandões de 200 metros que sempre conseguem naufragar perto dos litorais mais lindos, saíram de um porto para nunca mais voltar. Só em 2003, 211 navios desapareceram. 24 deles tinham mais do que 100 metros de comprimento. O que aconteceu? E o que tem isso a ver com investimentos? Primeiro, esses barcos tinham as melhores informações e equipamentos de navegação disponíveis. Fizeram tudo certo. Seguiam a rota pré-planejada que provavelmente eles e muitos outros haviam feito muitas vezes antes. Tinham tripulações experientes e barcos em boas condições projetados para fazer o que estavam fazendo e enfrentar as condições que esperavam enfrentar. Mesmo assim, lá em alto mar, encontraram algo que acabou com eles. O mesmo pode acontecer no mercado. A qualquer momento, quando você menos espera, algo improvável pode destruí-lo. Bom, você não, mas seu dinheiro ou seu estado psicológico. Felizmente, existe uma grande diferença entre o mar e o mercado. O trader pode sair do mercado a qualquer momento. Talvez não nas condições que gostaria, e possivelmente mais pobre que antes, mas pelo menos vivo. A qualquer momento, pode apertar o botão ou chamar o corretor e gritar: vende ou compra. O capitão do Mountain, um supertanque do tamanho de 2 campos de futebol e meio, que todos disseram que era impossível afundar e que afundou no dia 7 de dezembro de 1978, não tinha essa possibilidade. E, segundo, esses barcos não foram vítimas de OVNIs do Triângulo das Bermudas ou de povos gigantes carnívoros. Foram afundados por ondas chamadas tsunamis. Mas, você pergunta novamente: o que tem isso a ver com investir? Estou chegando. O mar, como um mercado, geralmente se comporta como imaginamos. Podemos imaginar que a curva do tamanho das ondas segue uma distribuição normal. A grande maioria das ondas são de tamanho médio, digamos, de 3 a 8 metros. Poucas vezes esperaríamos ondas gigantes, como tsunamis, ou que o mar tivesse o aspecto de um espelho sem onda nenhuma. Observe o diagrama. Na verdade, até recentemente, pensamos que o tsunami era produto de filmes de Hollywood ou de muito rum e alucinações inebriadas de marinheiros que passam muito tempo olhando para o mar. Mas um estudo que durou 3 semanas e colheu 1000 imagens do mar por satélite encontrou 10 tsunamis de mais de 25 metros de altura. 10 de 25 metros. Quase um prédio de 10 andares. Assustador.
De fato, calcularam que uma onda de tal tamanho só deve existir uma vez em cada 10.000 anos. Como explicar 10 em 3 semanas? Facilmente. No mar, como no mercado, o inesperado acontece mais que esperamos. A distribuição real não é tão normal. Há galos dos extremos. Eventos extraordinários que acontecem com mais frequência que deveriam. Há pessoas que dizem que o mercado funciona de maneira aleatória, que as oscilações dos preços seguem um random walk, como os passos de um bêbado voltando para casa, zigue-zagueando pela calçada. Dizem que podemos perceber tendências em sua trajetória descontrolada entre um lado da calçada e o outro, mas nos asseguram que não são. É simplesmente o bêbado tentando achar seu equilíbrio. Se o mercado fosse 100% aleatório, seria muito difícil, se não impossível, ganhar dinheiro. Na melhor hipótese, o trader poderia empatar, mas, como teria que pagar seu corretor, acabaria perdendo. Até hoje, ninguém desenvolveu um sistema que ganhasse dinheiro jogando com números aleatórios. Por isso há tantas loterias. Somente o governo ganha toda semana. Por que será que alguns traders parecem ganhar consistentemente, então? Uma explicação seria que são sortudos. São os campeões de jogar moedas. No campeonato de 1 milhão de pessoas, um vai tirar cara ou coroa 20 vezes seguidas. As outras 999.999 vão pensar que o ganhador é um deus. Querer saber como fez e que sistema usou. Ele ou ela também pode começar a pensar que é um deus e procurar explicar como fez. Possivelmente vai vender cursos do estilo. Como ganhar $1 milhão jogando moedas. Se traders ganham porque são sortudos, este livro não vale nada. Jogue-o no lixo e não perca tempo lendo-o. Uma outra explicação seria que os movimentos do mercado não são completamente aleatórios. Acho que ninguém que operou por mais de uma semana discutiria que o mercado passa muito tempo fazendo coisas aleatórias. A maior parte do tempo ele zigue-zagueia, como bêbado, por cima e por baixo, congestionado. Apesar dos esforços da CNN, Globo e dos exércitos de analistas e economistas a explicá-lo, ninguém sabe por que a ABCD4 subiu 1% ontem e caiu 1,2% hoje, quando nada extraordinário aconteceu nas últimas 24 horas. O mercado passa a maior parte do tempo não fazendo nada previsível e de repente, bum! Como um tsunami, algo inesperado acontece e a Bovespa vai de 10 mil a 25 mil em um ano. A mentalidade da manada toma conta do mercado e cria uma tendência. Quando isso acontece, algumas pessoas fazem duas operações no índice futuro, uma de compra e outra de venda, e ficam muito ricas. Outras passam o ano todo fazendo day trade, entrando e saindo do mercado, só para empatar. Elas não ganham nada, mas seus brokers compram novos carros com as comissões. Como tsunamis no mar, tendências acontecem com mais frequência que deveriam. Observe o gráfico abaixo, que compara os movimentos diários da Bovespa entre janeiro de 2000 e agosto de 2005 com movimentos aleatórios. As formas dos gráficos são similares, mas não são iguais. A do Bovespa é mais baixa e mais gorda, mostrando claramente como eventos menos prováveis acontecem com mais frequência que deveriam. Se seguisse um random walk, operar é como surfar. Precisa-se de ondas.
podem ser grandes ou pequenas, mas tem que ter ondas. Operando com papéis, futuros ou opções, entrando e saindo de posições em minutos, dias ou meses, você precisa surfar as tendências. Os momentos não aleatórios para ganhar dinheiro. Assim como uma onda tem que durar o suficiente tempo para um surfista pegá-la, subir na prancha e gritar Yahoo, antes do waypoint inevitável. Uma tendência tem que mover o mercado o suficiente para que um trader perceba o movimento, abra uma posição e saia com um lucro que compense o esforço. E, claro, que pague as mensalidades do carro do corretor. Recapitulando. 1. O mercado, assim como o mar, representa o desconhecido, o risco. São maiores que você. Existiram antes de você e existirão depois. Você é insignificante ao lado deles e não adianta querer dominá-los. Vá com eles e não brigue contra suas forças. O mar pode afundar seu barco e o mercado sua conta. 2. O mercado, assim como o mar, fará o que fará, independentemente do que você acha que deveria fazer. Não precisa entender o porquê de algo, só aceitar que é e aproveitar. 3. Sabemos o que o mar e o mercado fizeram e o que estão fazendo, mas nunca podemos dizer com 100% de certeza o que farão. 4. Eles nem sabem que você existe e nem farão nada porque é o que você precisa naquele momento. Não se interessam por quem é, onde nasceu, a cor de sua pele, o que sabe, quantos diplomas tem ou quem é seu pai. Eles não querem pegá-lo, nem vão providenciar o que acha que merece, simplesmente porque você é você. Mas, se tem habilidade e paciência, conseguirá o que quer. No mercado, como no mar, as coisas menos esperadas acontecem mais do que você esperaria. 6. Para sobreviver no mercado, como no mar, o trader precisa tomar muito cuidado, conhecer seus limites e os limites de seu barco e sua tripulação. Não adianta querer velejar ao redor do mundo se você nunca saiu da baía de São Vicente. Da mesma maneira que George Clooney foi para o fundo do mar no filme Mar em Fúria, impaciência e avidez podem afundar o barco de um trader, enquanto paciência, inteligência e cautela podem encher os porões com atum. 8. Diferentemente do mar, você pode sair do mercado no momento em que percebe que pisou na bola. No mar, só resta rezar. 9. No mercado, como no mar, rezar não é uma boa estratégia porque Deus raramente ouvirá suas orações acima do barulho da tempestade. Características de um náufrago. Para um capitão aventureiro que pretende fazer mais do que levar alguns amigos para pescar aos domingos, há certas características que podem ser fatais para ele, seu barco e sua tripulação. 1. No mar, capitães estressados afundaram muitas embarcações. Na terra, investidores estressados pagam as elevadas mensalidades das escolas privadas dos filhos de outros investidores menos estressados. O estresse mata, literalmente. Numa situação estressante, quando sofremos muita pressão, a mente focaliza o importante. Mas isso era interessante e útil na Idade da Pedra, tanto que, ao aparecer um jaguar, nossos antepassados que contemplavam a beleza das flores, os cantos dos pássaros e os mistérios da vida acabavam na churrasqueira neolítica. Aqueles que focalizam a ameaça e como escapar dela reproduziram, multiplicaram e evoluíram até produzir você. Hoje, esta habilidade instintiva de focalizar a ameaça e ignorar tudo no ambiente que não tem relevância à sobrevivência imediata ainda serve em muitas situações.
para evitar um acidente de carro na estrada, por exemplo. Entretanto, em outras, atrapalha. Quando a empresa na qual você investiu seu 13º acaba de anunciar prejuízos recordes e o preço está caindo como uma pedra, focalizando na ameaça, sua pobreza inevitável não ajuda você a tomar uma decisão inteligente. E é neste momento que você precisa abrir sua mente, coletar todas as informações disponíveis, prestar atenção aos detalhes, formar o big picture e tomar sua decisão depois de avaliar a situação com frieza absoluta. 2. Capitães pessimistas não fazem bons navegadores. Imagine Colombo sentado na praia em Portugal, contemplando sua viagem até as Américas, pensando o seguinte: putz, é muito longe e parece que vai chover. E se o barco afundar? Se pegarmos tempestade? Se acabar o vinho? E se o sal estraga meu cabelo? E se o mundo não é redondo e cairmos? E mesmo se fosse redondo, quem disse que a América realmente existe? E eu, será que sou capaz? Investidores com a visão negativa do mundo e de si não dão certo. 3. Do outro lado da moeda, imagine o que poderia ter acontecido se Colombo falasse para seu chefe a bordo: 3 meses de arroz com feijão? Para que você quer tudo isso? Chegaremos em uma semana ou eu não sou um português. Além disso, pense na guerra do Iraque. Você se lembra do nosso bom amigo, comandante ditador Saddam Hussein? Aquele do bigode, que prometeu dar um chute no traseiro de 500.000 de tropas americanas? O que aconteceu com ele? Vítima das próprias crenças infladas. O mercado também é uma espécie de guerra. Analisemos os dois lados. No canto azul, temos você, sardinha, sentado aí em casa, com o Pentium PC, com a conexão banda larga e um serviço de cotações real-time. As poupanças, para as quais suou anos para ganhar, um diploma de análise gráfica e uma prateleira de livros traduzidos do inglês. E no canto vermelho, a cor do sangue, seu sangue, temos os tubarões dos bancos e das corretoras com seus PhDs, salas cheias de computadores dos mais rápidos e modernos do mundo, as centenas de relatórios que leem a cada dia e o exército de escravos, analistas e economistas, que trabalha dia e noite somente para eles. Ia me esquecendo. Não mencionei os milhões e milhões de dólares à sua disposição que, por sinal, não são deles. Então, o pior que pode acontecer com eles quando o pior acontece com seus fundos é que perdem seus trabalhos. Numa luta justa, em quem você apostaria? Na sardinha ou nos tubarões? A luta entre Davi e Golias vem à mente. Golias sofria de um excesso de confiança, e Davi tinha algo que Golias não esperava, uma funda. O que você tem? Ao menos que desenvolva uma arma como a de Davi, o que pretende fazer contra os Golias dos mercados? Se você padece de um excesso de confiança, mais vale doar um cheque, assina, mas deixe o valor em branco, a um daqueles rapazes que trabalha na BMF. Dê para qualquer um que tem crachá e aquele olhar fundo e escuro de predador sem consciência, porque eles vão pegá-lo de qualquer jeito. 4. E um capitão com problemas tem uma grande chance de acabar nas pedras. Conflitos internos não são úteis na tomada de boas decisões. E não estou falando de esquizofrenia ou doenças mentais precisando de medicamentos, mas dos conflitos que todos temos. Por exemplo, se quer ser rico, mas teme perder seus amigos, ou que sua família pense que você é arrogante. Se gostar de risco, mas não de perder. Se quer seguir seu sistema, porém, na dúvida, feche uma posição. Se ainda não recebeu sinal para sair, mas sai porque já tem 1.000 de lucro e não quer vê-lo diminuir. Ou se sabe,
que precisa usar um sistema para operar, mas não tem paciência para desenvolver um, você tem problemas. Também imagine que acaba de fazer um curso e está ansioso para usar seus novos conhecimentos. Sabe que deve testá-los antes, mas não faz porque não quer perder tempo nem oportunidades. Ou que analisou uma empresa e comprou ações. O preço está caindo e sabe que deve vender. Mas fazer isso seria admitir que errou e tem certeza de quem tem razão. Ou que testou o seu sistema e sabe que dá lucro, mesmo com 60% dos trades perdendo e 40% ganhando. Você começa a operar e a primeira operação dá lucro, mas quando as próximas 4 dão prejuízo, abandona o sistema. Ou, ainda, aguenta bem perder 10 mil na bolsa, mas briga por um erro de 10 reais na conta de um restaurante. Este tipo de comportamento é um sinal de que tem conflitos internos a resolver. 5. Assim como o capitão é o único responsável pelo navio, o trader é por sua conta. Se o barco afunda, perde um contêiner ou fica perdido no oceano, a culpa é do capitão, e só dele. O investidor que segue o conselho de seu corretor, de um boletim de investimentos, de uma dica de um amigo ou de um jornal e, como consequência, perde dinheiro, é responsável pela perda. Tudo bem, a informação foi furada. E isso não é culpa do investidor, mas a parte importante, a decisão de aceitar a informação e agir foi. Mesmo comprando um fundo que implode 6 meses mais tarde, a responsabilidade para o prejuízo é do investidor. Ele não fez o que tinha de fazer para proteger seu capital e minimizar as perdas. Não concorda? Tudo bem. A culpa não é sua. Mas pense, se a culpa não é sua, não tem nada que possa fazer para evitar que a coisa aconteça novamente. 6. O capitão que sai sem rota planejada, sem mapas e sem bússola, está chamando de desastre. Qualquer um concordaria que, no mínimo, é um irresponsável e, no mínimo, um imbecil. Da mesma maneira, um trader que não tem um sistema, um método objetivo, é como um capitão de um iate sem vela e timão. 7. Cabral não encontrou o Brasil seguindo a manada. Fez algo diferente. Tudo bem, ele procurava a Índia e errou na navegação, mas valeu a tentativa. O que importa são os resultados. É melhor estar errado e lucrando do que com razão e sem lucro. 8. Os capitães dos maiores barcos são os mais organizados. Um investidor desorganizado nas suas ações e pensamentos não pode competir com alguém da mesma inteligência que pensa e age de forma organizada. 9. E se um barco a 30 quilômetros leva 200 horas para velejar 6 mil quilômetros, não adianta o capitão querer chegar mais rápido. Só vai queimar os motores, acabar com o combustível ou decepcionar os clientes. Além disso, 6 milhões de barris de petróleo não cabem num supertanque com capacidade para 5, mesmo empurrando com força. Prometer entregar um contêiner de bananas maduras daqui a uma semana na Austrália é sem sentido. Ganhar a Mirklink na volta ao mundo imediatamente depois de terminar seu curso básico de Hopcat é pouco realista. Tornar 1.000 em 1 milhão em um ano também é difícil. Objetivos irrealistas acabam em frustração, impaciência, decisões ruins e estresse. Cuidado! Disse objetivos irrealistas, não disse grandes. Nada é impossível. O que é risco? Já que dissemos para entrar no mar ou no mercado, é ir em busca de risco, de um futuro desconhecido e imprevisível. Mas tem risco por todo lado.
faz parte da vida. Viver é um risco, sobretudo em um país com assaltantes, traficantes e motoboys furiosos, sem mencionar moeda fraca, inflação galopante e economistas em Wall Street que pensam que a América do Sul é um país e Buenos Aires sua capital. Não agir, às vezes, compreende tanto o risco quanto agir. Se não nos arriscamos, o risco vem até nós. Não tem jeito de evitá-lo. Evitando um, o outro nos pega. Como o coitado do náufrago, que escapou da panela dos canibais para cair na fogueira. Talvez fogo seja preferível à água fervendo. E eis o problema do risco. É subjetivo. Geralmente, a escolha não é entre morrer queimado ou morrer escaldado, mas se é melhor comer manteiga ou margarina, comprar um carro branco ou metalizado, ficar no trabalho atual ou aceitar aquela proposta de montar um negócio com um amigo. E como explicar um motoboy que arrisca a vida a cada dia nas ruas de São Paulo, mas tem medo de viajar de avião? Ou o investidor que tem medo de operar com mini contratos no índice futuro, onde grande lucro ou prejuízo seria 500, mas dorme tranquilamente enquanto seu fundo indexado oscila entre 1.000 e 2.000 diariamente. Avaliamos riscos subjetivamente. Há risco que temos de enfrentar porque é inerente às atividades que fazemos em nosso dia a dia e riscos que procuramos, podendo evitá-lo se desejamos. Pescadores tendem a arriscar suas vidas no mar. Motoboys no trânsito de São Paulo e executivos na ponte aérea. Assim como quem precisa sacar dinheiro de um caixa eletrônico à meia-noite ou viajar de carro enfrenta risco. O dono de uma bicicleta também enfrenta o risco de ser roubado. Desde nossos antepassados, que colocavam suas vidas em risco cada vez que saíam de suas cavernas, porque, se não saíssem, eles correriam o risco de morrer de fome, estamos obrigados, às vezes, a conviver com o risco se queremos fazer algo. Mas podemos minimizá-lo. Assim, nossos antepassados saíam em bandos armados até os dentes. Pescadores usam salva-vidas e não saem quando a meteorologia prevê um furacão. Motoboys dirigem com cuidado e protegem seus cotovelos com seus capacetes. Executivos, pegando a ponte aérea, evitam companhias cujos aviões caiam com frequência. Motoristas utilizam carros com airbags, ABS e barras laterais e o dono de uma bicicleta usa corrente e cadeado. E quem saca dinheiro de um caixa eletrônico à meia-noite num bairro perigoso? Geralmente, podemos dizer que fazemos de tudo para minimizar nossa exposição aos riscos que conhecemos. E há outros riscos que enfrentamos com prazer, como, por exemplo, um piloto da Fórmula 1 dirigindo seu carro a 300 km por hora, um piloto de asa delta fazendo um loop, um surfista pegando ondas de 5 metros em águas infestadas por tubarões, um alpinista escalando o prédio mais alto do mundo sem proteção ou um trader comprando 10 contratos no índice futuro com margem emprestada de seu cunhado. Nestes casos, estamos nos pondo na boca do leão por razões além da mera sobrevivência. Por que será? Ou não percebemos o risco, somos ignorantes, ou achamos que nossa habilidade o reduziu a um nível aceitável. Mas devemos tomar cuidado porque nossa percepção é distorcida. Vemos o que esperamos ou tememos ver. Que tem isso a ver com o investidor ou trader? Imagine que você tenha 100 mil para gastar. Qual dessas duas opções você escolheria? 1. Comprar um apartamento abaixo do preço do mercado por 100 mil, sabendo com certeza absoluta que conseguirá vendê-lo um mês mais tarde por 100.009. 2. Comprar 1.000 ações de
BBDO4 por 100 cada, calculando que existe uma chance de 80% de que subam para 113 no mês no qual você as venderia e uma chance de 20% de que elas fiquem empatadas. Qual? Agora, digamos que comprou 1000 BBDO4 achando que iria subir de 100 para 113. Infelizmente, no final do mês, estão valendo 92. Você tem duas opções. Qual você prefere? Vender imediatamente com 8.000 de prejuízo, esperar umas notícias importantes que deveriam sair no dia seguinte. Você calcula que tem uma chance de 10% de que as notícias serão boas e que o preço dará uma virada e voltará para 100. Do contrário, o preço cairá rapidamente até 90, onde você venderá. Qual? No primeiro caso, se você escolheu o apartamento e o dinheiro na bolsa, você está evitando o risco. Matematicamente falando, escolher o apartamento é irracional. De um lado, você tem um lucro garantido de 9.000. Do outro, tem uma probabilidade de 80% de um lucro de 13.000 e de 20% de nada. Ou seja, um ganho esperado de 0,8 vezes 13.000, menos 0,2x0, que é igual a 10.400. É melhor arriscar das ações de BBDO4. Neste caso, enfrentando uma decisão entre o lucro seguro e o lucro provável maior, proporcionando uma aposta inteligente, você percebeu o risco da aposta como algo negativo e desejável. Preferiu não apostar. O medo de perder o que tinha influenciou a sua decisão. Você prefere perder uma oportunidade. No segundo caso, se você decidiu esperar as notícias na esperança de que a situação melhore, você percebe o risco como algo positivo e desejável. Matematicamente falando, esperar as notícias é irracional. O prejuízo seguro é de 8.000, mas se esperar as notícias, em média, o prejuízo é de 0,9x 10.000 menos 0,1x0, que é igual a 9.000. É melhor aceitar o prejuízo e vender na hora. E para evitar um prejuízo seguro, você está disposto a fazer uma aposta pouco inteligente, vendo o risco como algo que pode melhorar uma situação desfavorável. O medo do prejuízo e seu desejo de sair ileso colocaram-no em mais perigo ainda. A lição aqui é que existe risco em toda a parte. Evitá-lo em algumas situações e procurá-lo em outras pode aumentar ou diminuir seus lucros consideravelmente. O investidor que segue seus instintos nas situações acima ganharia bem menos e perderia bem mais do que o investidor que pensa um pouco antes de agir. Resumindo, 1. Geralmente vemos riscos como algo negativo a ser evitado. Às vezes é e outras não. 2. Risco é subjetivo. O que é arriscado para você pode não ser para mim. Muito depende de nossos conhecimentos e habilidades. 3. Risco é difícil de avaliar. Nossas emoções e instintos distorcem nossa percepção. 4. Voltando ao capitão, em lugar de se preocupar com todas as coisas terríveis que o mar pode fazer com seu barco, seria melhor preparar-se para elas. Assim, ele não precisa evitá-las, saberá o que fazer se acontecerem. Um investidor, em lugar de perguntar o que vai fazer o mercado hoje, pode perguntar-se: o que eu vou fazer hoje se o mercado fizer tal? Lidando com o risco. Vamos sair da água e falar um pouco do ar. Devo admitir que não sei grande coisa sobre barcos. Voar é inerentemente arriscado. Sempre foi, sempre será. Não é natural para um ser humano. Se Deus quisesse que o homem voasse, teria nos dado asas. Temos pés. Mas isso não nos impediu e, hoje, voar, de avião comercial, claro,
é uma das formas mais seguras de viajar. A probabilidade de estar num acidente de avião é de 1 em 11 milhões. Compare isso com a chance de morrer no acidente de carro, que é de 1 em 5 mil. Agora, voar de paraglider não é tão seguro. Em 2002, houve 46 acidentes e 7 mortes reportados nos Estados Unidos. Ok, 7 mortes não é nada comparado com o número de mortos em um acidente de avião. Mas, comparando o número de pessoas que voam de avião a cada dia com o número de pessoas que voam de paraglider, ocorre 7 mortes em um ano, é bastante. Numa calculadora de risco que achei na internet, acabei de saber que, baseado no meu perfil de piloto, tenho uma grande chance de estar no acidente nos próximos 5 anos. Agora, para ter a mesma chance de estar no acidente de avião, teria de voar todos os dias durante 15 anos. Por que tanta diferença? Porque as empresas comerciais gerenciam os riscos muito melhor que os pilotos de paraglider. Elas investigam cada incidente, não importa quão pequeno, detalhadamente, para aprender o que aconteceu e como evitar que aconteça novamente. Depois publicam o que encontraram e circulam as informações. Esses relatórios identificam as fontes de risco para aqueles que ainda não vivenciaram as circunstâncias do acidente, assim permitindo que eles também possam tomar providências antes de algo acontecer. E, ao contrário, depois de quase quebrar o pescoço, alguns pilotos de paraglider se divertem contando a sua história para os amigos, explicando como, graças à sua habilidade e, sobretudo, à sorte, escaparam das mandíbulas da morte. De fato, para eles, um incidente só é um incidente digno de investigação se resulta em um osso quebrado ou morte. Em geral, não gosto de falar muito de acidentes. É preferível fingir que não sabe de nada, cruzando os dedos e confiando que nada parecido acontecerá com eles. Algo como uma aterrissagem, onde o piloto, freando para pousar, cai de mau jeito e torce o pé quando desvia de uma linha de pipa no último momento. É simplesmente má sorte. Pode ter acontecido com qualquer um. O piloto explica que o acidente se deve a uma combinação de duas coisas sobre quais não tinha controle. Não foi culpa dele, foi culpa da pipa, claro. As companhias aéreas pensam de outra maneira, levam tudo a sério. Quanto tempo um trader com atitude como o piloto de paraglider pode esperar sobreviver no mercado? Enfrentamos e gerenciamos riscos continuamente em nossas vidas. E como, geralmente, nada ruim nos acontece, nos achamos bons em fazê-lo. Na verdade, não somos. Nem sabemos realmente o que é risco. Intuitivamente pensamos que existe um vínculo entre medo e risco. Quanto mais medo, mais arriscado. Mas será que o medo é um bom indicador? Se tivermos medo de altura, devemos voar mais perto do chão? No caso do paraglider, quanto maior a altitude, menor o risco. Não é uma queda que mata, é o contato com o chão. Agora, você, trader, será que o medo que sente quando pensa a respeito de uma oportunidade que observou no mercado é uma boa indicação do risco associado? E, mesmo se for o caso, será que deve evitar esta oportunidade e procurar uma que dê menos medo? Como saber? Interessante dilema. Otimismo. Outra coisa que complica nosso juízo é o otimismo. Temos a grande tendência de subestimar o risco e superestimar as nossas habilidades. Sobretudo, os pilotos de paraglider que acham seguro voar a 1.000 km de altura embaixo de uma lona de nylon. E traders que acham que vão ficar milionários operando no mercado de futuros ou opções com pouco capital. Não há nada errado com o otimismo. Sem ele, não haveria paragliders.
porque os pilotos teriam medo de cair. E não haveria mercado, porque os traders teriam medo de perder dinheiro. O otimismo é bom quando se tomam em conta os riscos. Consequências. O medo não é a melhor forma de avaliar um risco, nem no mercado, nem no ar. Uma forma bem mais útil de avaliar o risco é a de pensar em termos de probabilidades e consequências. A combinação da probabilidade de que algo aconteça e a consequência se acontecesse. Obviamente, é raro termos informação suficiente para poder quantificar com muita precisão a probabilidade de encontrar uma turbulência que desinfla um paraglider, ou a de investir numa empresa que venha a falir de um dia para o outro, mas geralmente sabemos se é grande ou pequeno. É muito mais fácil quantificar as consequências. Por exemplo, a probabilidade de encontrar uma turbulência mortal num dia ensolarado, quanto voa num morro em frente à praia, pode ser pequena, mas as consequências fatais. Isso faz com que o risco seja importante. Por outro lado, a probabilidade de ter de pousar sem vento pode ser grande, mas, como as consequências raspar o joelho ou torcer o pé são pequenas, o risco também será. É igual no mercado. Podemos não temer que uma empresa venha a falir do dia para a noite porque calculamos que a probabilidade seja minúscula. Mas, se colocarmos todo o nosso dinheiro nela e acontece, o risco é importante. É nosso dever fazer o possível para minimizar as consequências, diversificando o portfólio ou limitando os prejuízos. Vejamos uma história para ilustrar. No jantar de pessoas de mercado, todos os convidados sabiam que um famoso gerente de fundo mantinha uma posição importante vendida. Uma jornalista lhe perguntou, como sempre fazem: "O que vai fazer o mercado?" O gerente respondeu que provavelmente iria subir. Um colega ouviu e disse: "Você está louco? O que acha que o mercado vai subir, mas está vendido?" O gerente respondeu: "Acho que provavelmente vai subir. Se subir, não será muito, mas se cair, vai ser feio." Para ele, a probabilidade versus consequências de subir era menor que a probabilidade consequência de cair. A posição mais congruente era vendida. Faz sentido? Calcular probabilidades é ótimo para riscos que conhecemos e entendemos. A maioria dos acidentes de paraglides, de avião, de ônibus espacial, de robô marciano e muitos desastres que acontecem com nossas finanças pessoais é causada por riscos que desconhecemos. Como no caso do paulista piloto de paraglider que foi voar no Rio de Janeiro pela primeira vez. Não tinha ninguém voando e o vento estava fraco e soprando, segundo ele, na direção certa. Ele achou que a falta de pilotos no ar era devida a condições não suficientemente desafiantes para os cariocas. Nem perguntou por que o céu estava vazio e decolou. Uma hora mais tarde, estava pendurado numa árvore no meio de uma floresta com a perna quebrada, enquanto um grupo de pilotos cariocas ajudava os bombeiros a retirá-lo juntamente com os restos de seu paraglider. O que acontecera? Ele calculou que o risco era pequeno, mas ignorou que as consequências de um erro seriam grandes. Também desconhecia as turbulências do lugar produzido por aquele vento fraco. Ele não sabia o que não sabia e pagou por sua ignorância. No mercado, experiência, informação e educação podem reduzir a quantidade de riscos desconhecidos, mas nem sempre eliminá-la. Fique atento para as coisas que não sabe. Ou seja, não pense que sabe tudo. Então, como podemos analisar um risco quando nem sabemos que existe? Não podemos. Mas o trader pode controlar as consequências de riscos desconhecidos. O máximo que pode perder é o máximo que se dispõe a perder. O trader controla este valor e pode limitar seus prejuízos, fechando sua posição em qualquer momento. O piloto não tem as coisas tão fáceis. Quando está no ar,
está arriscando sua vida. Margem de erro. Uma outra opção de lidar com riscos desconhecidos é a de deixar uma margem de erro. Um piloto de paraglider que nunca conseguiu pousar numa área menor que uma praia inteira deve pensar 2 vezes antes de pular de um morro onde a área de pouso tem somente o tamanho de um campo de futebol. A despeito do que disse anteriormente, poucos barcos afundam por causa de ondas. Os engenheiros sabem que a maioria tem menos de 10 metros, então constrói barcos capazes de lidar com ondas de 15. É por causa dessas margens de erro que o cabo de um elevador desenhado para levar 8 pessoas não estoura quando entra 9. Sempre cabe mais um. Sabem os passageiros. Igualmente, uma margem de erro evita que os aviões caiam do céu, mesmo que todos os passageiros levem 25 quilos de bagagem, quando o limite é de 20. Bom, minto. Ouvi que recentemente um avião caiu nos Estados Unidos devido ao excesso de peso dos passageiros, e não da bagagem. Quando fizeram os cálculos, usaram a média generosa de 80 kg por passageiro, incluindo uma margem grande de erro. Hoje, devido a uma dieta de Coca-Cola e McDonald's, o peso médio de um passageiro americano subiu bastante, bem mais que os 80 originais. Quem, 20 anos atrás, teria dito que íamos ter uma epidemia de obesidade? Percebeu outro risco desconhecido que com as assunções que você fez para lidar com os riscos conhecidos hoje ficariam inválidas com o tempo? Quando se trata das vidas das pessoas, os engenheiros responsáveis geralmente deixam a margem de erro importante. Disse geralmente. Há uma história famosa do Sr. Ford, o fabricante famoso de Fiestas e Escorts. Diz que ele ordenou uma enquete para descobrir quais peças nos carros que ele fabricava nunca quebravam. Depois, ele reduziu as especificações e também os custos delas. Não posso afirmar que essa história seja verídica, mas, vendo a quantidade de peças quebrando no meu carro, não duvido nada. Estresse. Vamos a uma outra realidade do mercado. Um trader que estrear seu novo sistema de cruzamento de médias móveis, com a qual pretende se enriquecer no índice futuro. Para quem não sabe o que é um sistema de médias móveis, o trader fica o dia todo plantado na frente da tela, seguindo 2 linhas coloridas, uma média móvel do preço de 5 períodos e outra de 2 linhas coloridas. Desculpa. E outra de 15 períodos. A média de 5 é mais nervosa e reage antes da média de 15. Ele compra quando a média de 5 cruza a média de 15 de baixo para cima e vende quando cruza de cima para baixo. Não usa o stop. Dessa forma, ele acha que vai ficar milionário em um mês. Bom, pelo menos em um ano. Para abrir uma conta em uma corretora, a BMF exige algo como 30 mil de margem. O trader não é bobo. Ele sabe que a margem representa o mínimo que ele deve ter para operar e deposita 50 mil com a corretora. Senta em frente à tela e espera o primeiro sinal de seu sistema. Calculou que o índice teria que perder algo como 5 mil pontos para acabar com sua conta. Considera isso pouco provável e sente-se confiante. Também sabe que vai perder em pelo menos 50% dos trades, mas confia que os lucros compensarão os prejuízos e que o prejuízo médio será em torno de 30 pontos, 300 pontos. Dúvida que vai perder 5 mil pontos com 16 trades negativos. Um mês e 40 trades mais tarde, ele fecha sua conta com uma dor terrível no estômago. 30 mil de prejuízos, incluindo 7 mil em comissões que pagou a seu corretor. Este já viu a mesma coisa acontecer dezenas de vezes e está muito triste por perder um ótimo cliente, mas muito agradecido com os 7 mil
que ganhou em aproximadamente 6 minutos e 40 segundos de trabalho ao telefone. O que aconteceu? Ok, o sistema não era dos melhores, mas também não era ruim. Deu certo nos testes, e 2 semanas depois de fechar sua conta, o trader viu o mesmo sistema entrar em sintonia com o mercado e ganhar 8.000 pontos. Onde errou? Errou no cálculo das consequências físicas do risco. Ele não saiu do mercado por causa do sistema nem por falta de dinheiro, mas pela dor no estômago, o estresse. A probabilidade de enfrentar uma corrida de traders ruins não era grande, mas também não era insignificante. E ele sabia que podia acontecer. Mas as consequências, perder 30.000, foram bem mais dolorosas que imaginara e o risco, probabilidade versus consequência, maior que ele calculou. Não aguentou a pressão. Ignorando o que você pensa de seu sistema, o maior deslize foi o de não deixar uma margem de erro suficiente. Se tivesse financiado a conta com 100.000, ele teria perdido somente 30% da conta, que, de certa forma, dá menos medo que perder 60%, apesar de ser os mesmos 30.000. 30% é um drawdown relativamente normal, mas um drawdown de 60% é assustador. Possivelmente, no caso de ter operado com 100.000, ele teria ficado no mercado até o momento em que o sistema estourou e ganhou os 120.000. Alternativamente, se 50.000 era todo o seu capital, poderia ter operado no mini, com contratos menores, em que o balanço final dos mesmos 40 trades não teria representado 60% do seu capital. É impossível eliminar todos os riscos de voar e de operar. A única forma seria ficar com os pés no chão ou deixar seu patrimônio no fundo DI. Já disse que a experiência, a informação e a educação reduzem a quantidade de riscos desconhecidos que os traders e os pilotos enfrentam. Da mesma maneira que um piloto morto não pode praticar mais, um trader quebrado ou psicologicamente destruído perde a oportunidade de ganhar a experiência que tanto precisa para reduzir os riscos que enfrentará no futuro. Felizmente, é possível ganhar experiência aprendendo com os erros dos outros. O mercado está cheio de traders que pisaram na bola e aprenderam como operar a pancadas. É estúpido repetir erros que já foram cometidos. E, quando a oportunidade se apresentar, converse com quem já viveu situações adversas. Porém, aprender das experiências dos outros tem limites. Se não fosse o caso, todo o mundo seria um bom piloto ou trader simplesmente lendo livros. Estudar os erros dos outros é útil em que nos ensina o que não fazer, mas não fazer. Algo é bastante passivo e ninguém teve sucesso não fazendo as coisas. Infelizmente, temos que aprender fazendo também e isso expõe pilotos e traders à terceira certeza humana. As duas primeiras são que temos de pagar impostos e vamos morrer. A terceira é que traders e pilotos vão cometer erros. Pilotos vão se machucar ou pelo menos passar por algumas situações aterrorizantes. E traders vão perder dinheiro. Voando de uma forma conservadora, o piloto pode aprender com os seus erros inevitáveis sem pagar um preço alto demais. Fazer uma manobra nova a 2.000 metros de altura sobre um lago é uma forma de ganhar experiência com risco reduzido. No mercado, um trader que limita seus prejuízos inevitáveis com pequenas posições e stops também ganha experiências úteis. Entretanto, se o piloto fizesse a mesma manobra a 300 metros acima do chão, poderia ser a última experiência de sua vida. Para o trader, como vimos, operando um novo sistema com lotes grandes no índice futuro é uma forma de destruir sua conta e arruinar sua saúde mental. Reduzir riscos implica reconhecer limites e controlar um
pouco aquele otimismo patológico de que alguns pilotos e traders padecem, pelo menos até que as evidências comprovem que sabem tanto quanto pensam. Finalmente, para que um erro possa se transformar numa experiência ou aprendizagem, tem de ser reconhecido como tal. Os pilotos bons dizem que a diferença entre um incidente e um acidente é a atitude. Eles admitem seus erros, analisando suas ações e revivendo a situação até encontrar formas alternativas de agir que poderiam evitar o mesmo incidente. Os pilotos ruins, os machões, não admitem cometer erros. Fazem tudo certo. Seus acidentes são causados por elementos fora de seu controle, como uma mudança imprevisível do vento. E como não tem controle do vento, não tem nada a analisar. E você, que atitude tem frente a seus prejuízos? Reforço variável. Voar vicia. E depois de ganhar um pouco de dinheiro fácil na bolsa, o mercado vicia também. Por quê? Porque temos a mesma inteligência que as pombas. O psicólogo americano B.F. Skinner ficou famoso com seu trabalho sobre condicionamento. Ele fechou pombas em caixas e deu comida para certos comportamentos. Inicialmente, premiou as pombas com comida cada vez que bicavam no lugar certo. Isso se chama reforço contínuo. E elas aprenderam rapidamente. Quando ele retirou a comida, as pombas aprenderam a não bicar. Logo, ele tentou uma nova experiência, premiando as bicadas com uma taxa variável e dando comida de forma intermitente, em média, a cada X bicadas ou cada Y segundos. Isso se chama reforço variável. Skinner ficou surpreso ao observar que essa premiação variável reforçou o comportamento desejado, bicar, tanto quanto a premiação contínua. Ou seja, as pombas aprenderam tão rapidamente quando não recebiam comida a cada bicada do que quando recebiam. De fato, as pombas premiadas com taxa variável brincaram mais vezes e mais rapidamente que as pombas premiadas com taxa contínua. E quando a comida foi retirada completamente e nenhuma bicada resultou em comida, as pombas premiadas com taxa variável continuaram brincando muito mais tempo que as pombas premiadas com taxa contínua. Tiveram mais dificuldade a desaprender o comportamento aprendido. Curiosamente, quando trocamos pombas por pessoas e caixas por bingos, observamos exatamente o mesmo comportamento. Então, agora pense em qual a diferença entre um bingo, onde o jogador recebe um prêmio a cada X jogos, e a bolsa, onde o trader recebe um prêmio a cada X operações. Isso é o princípio do vício. Decisões. Vamos falar um pouco de decisões. Um piloto experiente de asa delta estava voando em condições moderadas usando um equipamento que conhecia bem. Preparava-se para pousar em cima do morro, um lugar onde anteriormente ele havia feito vários pousos sem incidentes, evitando as tecnicalidades da história. Algo aconteceu e ele bateu contra o chão, quebrando a asa, o pé e quase seu pescoço. Ele sobreviveu e passou por muito tempo pensando. Apesar de se lembrar de vários pousos no mesmo lugar, onde ele sentia que forçava a barra, no dia do acidente, não sentia assim. Também já tinha pousado muitas vezes em outros lugares, em condições bem mais difíceis e sem incidentes. Pensou, e tentando em vão lembrar-se
dos sinais ou evidências que podiam ter indicado que aquele pouso iria complicar-se, finalmente, a única conclusão que lhes restou, fora que aquele pouso não era diferente de todos os outros, era sempre perigoso. Apesar de o fato de que dezenas de pousos prévios terminaram sem incidentes e que ele nunca tinha percebido a situação como perigosa, sempre existia uma chance, digamos, de 1 em 100 de um acidente. Aquele podia ter acontecido no primeiro voo ou depois de 200. Aconteceu naquele dia. Também percebeu que muitos dos outros pousos que havia feito com outras asas, em condições mais afiantes e em lugares diferentes também, eram bem mais perigosos que ele calculou. Ele concluiu que o fator mais importante na segurança do piloto é a qualidade de suas decisões. Habilidade, experiência e qualidade do equipamento simplesmente elevam os limites seguros, permitindo que um piloto hábil faça coisas mais difíceis. Mas segurança não é uma função da altura dos limites, é uma função de sua habilidade de ficar dentro deles. Essa habilidade é determinada exclusivamente pela qualidade de suas decisões. Então, quais são seus limites? Você está agindo fora ou dentro deles? E quão boas devem ser suas decisões? O piloto de asa delta vai enfrentar um fluxo constante delas e tem de ser quase perfeitas. E para decolar, qual seria o melhor momento? Se tem altura suficiente para virar, se deve iniciar uma manobra de emergência para evitar uma colisão, se conseguirá planar até o pouso, o trader tem que tomar decisões similares. Se ele deve entrar, sair, quando, quanto e se existe uma certa imprevisibilidade associada com cada decisão de entrar no mercado. Nunca se tem certeza absoluta de qual será o resultado. Mas se você tiver 99% de certeza do resultado, vai errar 1% do tempo. Qual será o resultado deste erro? Morte, paraplegia, prejuízo irrecuperável? Por ora, caímos numa cilada matemática. Nem todas as decisões ruins levam a consequências negativas. Posso errar e me safar. Igualmente, decisões boas podem nem sempre resultar em consequências positivas, se a chance de ganhar é 60%. E a coisa certa é apostar em ganhar, apesar de perder 40%. Agora, se não sei as probabilidades e tomo 100 decisões no dia, sofrendo somente um prejuízo, posso deduzir que minhas decisões são boas, quase perfeitas. Mas em um ambiente de probabilidades, 50% dessas 99 podem ter sido ruins, simplesmente sem consequências negativas, como o piloto que decolou 100 vezes em condições perigosas, mas conseguiu pousar sem incidente em 99 delas. Confuso? Eu também. Digamos que você abre uma posição e que dá lucro. Como podemos saber se foi uma decisão boa? Como sabemos que não foi uma decisão péssima e que, por sorte, deu certo? Como novato, posso estar observando um trader fazer coisas altamente perigosas que, por sorte, não dão consequências negativas. Como vou saber o que é perigoso? Quando digo sorte, quero dizer probabilidade. Se uma posição tem 30% de chance de perder 1.000 e 70% de chance de ganhar 100, abrir a posição é uma decisão péssima, mas 70% do tempo não vão ver as consequências ruins. Entretanto, se tomo 100 dessas decisões, vou acabar perdendo 30x1000 menos 70x100, ou 23.000. Já mencionamos como é impossível calcular a probabilidade exata de uma operação, mas seu sucesso ou fracasso não deveria depender de uma operação. Deve depender de muitas delas. E, depois de fazer muitas, sempre seguindo as mesmas regras ou padrões, avaliar probabilidades fica mais fácil e confiável. Quando o trader pensa sistematicamente, operações individuais têm pouca importância. O trader avalia a probabilidade do
sistema dar certo, não de cada operação. Sabe que uma operação não é representativa do sistema e que uma decisão que deu certo não é necessariamente uma boa decisão, nem uma que deu errado, ruim. Voltando ao nosso psicólogo, Skinner, perceba que, de certa forma, cada vez que fizer algo errado e receber um prêmio, estará fortalecendo a tendência de fazê-lo errado novamente. Está construindo o caminho da sua própria destruição. Pior ainda, como vemos decisões erradas darem certo, podemos pensar que estamos operando com eficiência maior do que a realidade. Por exemplo, digamos que meus resultados mostrassem que estou operando com 70% de acerto. Posso estar com 35% das operações dando certo, porque fiz a coisa certa, e 35% dando certo, apesar de ter feito a coisa errada. 15% dando errado, apesar de ter feito a coisa certa, e 15% dando errado, porque errei. Se me engano assim, que chance tenho de sobreviver no mercado? Como evitarmos o problema de reforçar decisões ruins porque parecem ser decisões boas? Primeiro, usando a margem de erro que mencionamos. Saber que uma boa proporção das suas decisões podem estar errada lhe permite tomar precauções e reduzir sua exposição ao risco. Digamos, nas suas últimas 50 operações, 20 deram prejuízo. Qual teria sido o resultado no seu capital se 30 dessem prejuízo? Ou se as 30 operações positivas dessem a metade do lucro, teria sobrevivido? Tinha capital suficiente para aguentar? Ajuste sua exposição ao risco para que, se algo ruim acontece, não acabe com seu capital. Segundo, é importante questionar tudo o que se faz. Avalie seus sucessos quanto aos seus prejuízos. Espero que esteja percebendo como fica difícil avaliar um comportamento inconstante, se suas ações são sempre diferentes ou se não seguem regras claras e definidas. Como avaliar os resultados?